Saúde aos irmãos com a paz do Senhor. Bem-vindo ao canal Biblicamente. E na palavra de hoje eu queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias, assim se for possível, no livro de Atos dos Apóstolos, ou melhor dizendo, Atos do Espírito Santo. No capítulo 9 eu quero ler com os irmãos o versículo 3 e o versículo 5, que diz a palavra de Deus. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz. Versículo 5. E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Bom, meus irmãos, no dia de hoje eu quero trazer uma palavra da parte do Espírito Santo, uma palavra para os nossos corações, para que a gente venha aprender mais e mais da palavra de Deus, que ela é riquíssima para nossas vidas, para que a gente venha colocar em prática com sabedoria, para que assim a nossa vida ela seja reta, ela seja justa, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. No dia de hoje, eu queria trazer 5 tópicos para a nossa vida cristã. É claro que tem muito mais do que 5 tópicos, mas o que Deus me deu neste dia de hoje foram esses 5 tópicos, que muitas vezes, quando a gente se converte, a gente pratica eles com muito amor, com muita ênfase, mas com o passar do tempo, isso vai se tornando rotineiro e nós acabamos deixando por negligenciar algum deles, se não todos. Então, esses tópicos que eu vou citar aqui hoje é para que a gente venha lembrar o início da nossa fé, talvez, e para que a gente venha lembrar, talvez, algo que a gente esqueceu de fazer, algo que a gente fazia no início, mas que com o tempo a gente acabou perdendo essa essência. Hoje eu queria que nós nos concentrássemos aqui no livro de Atos do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, onde a gente encontra no capítulo 9 a história assim de conversão de Paulo. E essa história ela é uma história muito linda, mas também ela é uma história riquíssima em atos, em coisas que nós como cristãos devemos fazer, devemos praticar. Então, aqui no início, o versículo ao qual nós lemos é quando Paulo ele já está indo em direção a Damasco, e assim ele já tem em seu coração aquele ódio, aquela raiva, e ele também tem a carta assim que ele iria de encontro àquelas igrejas assim para prender os líderes, talvez, das igrejas. Então Paulo ele sai furioso em direção àquela igreja, em direção a Damasco, em direção a Jerusalém, para se prender aqueles cristãos também, assim como ele já vinha fazendo há muito tempo. Só que Paulo, na sua finitude, Paulo como ser humano finito, Paulo ele olha assim, ele olha para a igreja e ele diz: mas eu já persegui tanto essa igreja. Talvez Paulo pense: eu já persegui tanto essa igreja, eu já prendi tantos cristãos, e mesmo assim a igreja ela continua crescendo, ela continua tendo seu crescimento todos os dias, todos os anos. Então Paulo, na sua finitude, talvez como ser humano, Paulo pense: já sei, tem 2 pessoas que estão sendo muito faladas, essas pessoas são Pedro e João. Se eu prender esses 2 que talvez sejam líder, talvez os outros fiquem com medo e assim também se escondem, e assim também deixem essa falsa religião. Só que Paulo, como ser humano, ele pode pensar isso. Só que depois de convertido, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, Paulo ele reconhece e entende que naquele dia que ele saiu furioso em direção a Damasco para prender Pedro e João, Paulo ele não estava indo em direção aos líderes, e sim que o líder é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e foi crucificado e assim morreu, mas ele ressuscitou ao 3º dia. E esse mesmo líder vai de encontro a Paulo, e talvez seja naquele momento que Paulo ele entende que a igreja ela não tinha um líder terreno, mas ela tinha um Cristo glorificado, que toma conta de tudo e de todas as coisas, aqui, dentro e fora da terra, com todo o seu poder e toda a sua glória. Só que é interessante, irmãos, que quando o Cristo glorificado ele assim vai em direção a Paulo, e assim o resplendor cerca Paulo, e Paulo ele cai de joelhos no chão, Jesus Cristo ele diz: Paulo, por que me persegues? A gente bem conhece a história. Só que uma frase interessante é que Jesus ele diz: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então, quando a gente busca pelo significado da palavra, a gente entende que recalcitrar vem justamente de uma resistência. Resistir a algo, não querer fazer algo e resistir àquilo até o fim. E agrilhões significa algo que te prende, algo que você já está preso. Não é algo que você vai ser preso lá no futuro, mas é algo que já está te prendendo naquele momento. Então Jesus ele usa a expressão duro é para ti, ou seja, difícil é para ti resistir às prisões, a algo que você já está preso.
E quando eu olhei isso, eu comecei a me deparar. Como assim? Então, quando eu vi isso, eu me lembrei que o próprio Paulo ele vai escrever em 1 Coríntios, no capítulo 3, salvo engano, e ele vai dizer que aquela igreja estava tendo um problema porque um se levantava dizendo que era de Apolo, outros diziam que era de Paulo. Só que o evangelho ali era o mesmo, mas Paulo ele usa uma analogia e Paulo ele diz que o evangelho, o reino de Cristo, aqui na terra, terreno, o evangelho é como se fosse uma plantação, como se fosse uma grande plantação, onde um vem e coloca a semente, outro vem e rega, mas Deus é que dá o crescimento. E vendo isso, eu comecei a analisar a história de Paulo e eu entendi o porquê Cristo ele disse aquilo. Porque Paulo, quando Paulo estava em frente a Estevão, pegaram a sua capa e colocaram assim no colo de Paulo, que Paulo pegou a capa de Estevão. Ali naquele momento a palavra de Deus estava sendo plantada no coração de Paulo. O evangelho, o verdadeiro evangelho estava sendo plantado no coração de Paulo. E talvez seja isso que Cristo olha para Paulo e diz: duro é para ti recalcitar contra aquilo que já foi plantado. E talvez Paulo perseguindo e vendo a fé dos cristãos, e isso foi algo que foi regando essa semente dentro do coração de Paulo. E Paulo, sem perceber, o evangelho, Deus ele foi dando crescimento pouco a pouco naquela semente, até que veio o momento em que Cristo vai em direção a Paulo e assim o indaga e diz: duro é para ti recalcitar contra os agrilhões. Nesse momento, Jesus ele diz a Paulo, ele diz: Saulo, vai em direção à cidade e lá vão te dizer o que é para ser feito, o que será feito. E Paulo, sem pensar duas vezes, Paulo ele se levanta, e naquele momento em que Paulo ele se levanta, talvez ele vá abrir os seus olhos e ele não vê nada. E Paulo, naquele momento, Paulo fica cego, mas ele vai, mesmo assim, ele cumpre aquilo que Jesus ele ordenou para que ele fizesse. E Paulo ele vai em direção à cidade, e chegando lá na cidade, Paulo ele está há 3 dias sem comer, e há 3 dias também em oração. E naquele momento, Jesus aparece a Ananias e diz a Ananias detalhadamente o que Ananias deveria fazer. E Ananias sai do seu lugar e vai em direção a Saulo, e quando chega no local onde Saulo está, Saulo assim também já tem a visão de que viria um homem sobre ele, e ele voltaria a ver. E é justamente assim que se sucede. Ananias vai até ele, coloca a mão sobre ele, ali ora sobre ele. Paulo é cheio do Espírito Santo. E após Paulo recuperar a sua vista, Paulo, a gente vai olhar no livro de Atos ali um segmento, mas nós entendemos que o livro de Atos ele é um livro histórico e que conta as histórias, junta as histórias, que dá a entender que uma história foi seguida da outra. Só que o próprio Paulo, escrevendo à igreja de Gálatas, aos Gálatas, Paulo ele diz que naquele momento, após o seu encontro, após ele voltar a ver, Paulo ele não se levantou e foi em direção aos apóstolos que ali estavam naquela cidade mais próximo dele. Mas Paulo ele se levanta e vai em direção ao deserto da Arábia, e ali passa 3 anos. E o próprio Paulo, né, na carta escrita aos Gálatas, ele diz: eu não aprendi de homem algum, mas eu aprendi diretamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo ele se levanta e vai em direção ao deserto da Arábia. E ali passa 3 anos aprendendo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no dia de hoje eu queria trazer esses 5 pontos para cada um de nós. E que 5 pontos são esses? O primeiro ponto é que muitas pessoas querem ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas querem verem a glória de Deus, mas não estão na posição correta. E que posição é essa? Quando o resplendor aparece a Paulo, Deus ainda não fala, mas só o resplendor, a glória de Deus, faz com que Paulo caia no chão. E quando Paulo está no chão, de joelhos, no lugar, por quê? Porque a glória de Deus põe o ser humano no seu devido lugar. E muitas pessoas hoje querem ouvir a voz de Deus, mas não querem estar no seu lugar de adoração, de oração. Então, para que a gente venha ouvir a voz de Deus, que nós venhamos estar em nosso lugar, de joelhos, orando. Se você quer ouvir a voz de Deus, se você quer ver a sua glória se manifestar em sua vida, e assim se propagando na vida de outras pessoas, fique de joelho, ore a Deus, fale com Deus, para que Deus, ele assim se revele a você e ele possa te mostrar grandes coisas, para que você tenha intimidade com ele, para que você possa assim propagar o seu evangelho, o evangelho da graça e da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, fique de joelho, assim como Paulo disse, e Paulo ele entendeu muito bem: orai sem cessar. E o segundo ponto é ouvir a voz de Deus e obedecer. Então não é só ouvir a voz de Deus, porque tem muita gente que ouve a voz de Deus, mas não obedece. É interessante quando a gente olha para a história de Paulo, que a gente vai ver que Paulo,
o primeiro contato que Paulo teve com nosso Senhor Jesus Cristo, ainda que glorificado, Paulo ele ouve a voz e Cristo ele só diz o seguinte: levanta e vai até a cidade e lá é que vai ser dito. E Paulo imediatamente se levanta e faz isso que Jesus falou. Só que logo depois a gente vai ver Ananias. Jesus vai até Ananias em visão e diz: Ananias. E a gente vê a diferença entre Paulo e Ananias, porque Paulo ele pergunta: quem é? Ananias não. Ananias ele já conhece, ele já tem uma intimidade com Jesus. E ele conhece a voz de Deus e ele diz: Senhor, eis-me aqui, estou aqui. E o Senhor começa a dizer a Ananias, passo por passo, do que ele deveria fazer. Passo por passo. Ele não diz a Ananias: vai e lá é que vai ser feito. Não. Ele diz passo por passo o que Ananias deve fazer. E o que Ananias faz? Começa a indagar: não, Senhor, mas veja bem, não, esse cara aí ele não é flor que se cheire. Não, eu não. A gente tem que ver, observar bem isso aí. Então, o que isso serve de lição para nós? Porque hoje dentro das igrejas tem muitas pessoas que conhecem a voz de Deus, que ouvem a voz de Deus, mas não praticam. Quando muitos que ainda não conhecem, que são leigos, que entraram, que se converteram há pouco tempo, conhecem a voz de Deus, ouvem a voz de Deus, mas mesmo não conhecendo, muitas vezes acredita que naquele momento é o Senhor que está falando com ele e assim cumpre. Então que nós venhamos ser igual a Paulo, que quando a gente ouvir a voz de Deus, que quando nós ouvimos a voz de Deus, venhamos nos levantar e estar de prontidão para assim servir ao Evangelho e aquilo que Deus ordenar em nossas vidas. E terceiro ponto é que Paulo, naquele momento, Paulo se levanta e vai em direção à cidade. E a Bíblia vai dizer que Paulo ele fica em jejum por 3 dias. Em jejum e oração. Então, uma pergunta que fica para nós. Quando foi o seu último jejum? Quando foi o seu último jejum ligado a uma oração sincera? Um jejum sincero, um sacrifício vivo, sincero para Deus. Quando foi? A lição que fica para nós, e a penúltima sim, é que Paulo ele poderia ter se levantado naquele momento que ele voltou a ver, que ele foi ali batizado com o Espírito Santo. Paulo ele poderia ter se levantado e ter ido de encontro aos discípulos, porque ele estava perto dos discípulos. Mas não, Paulo ele diz: espera aí, eu vou aprender o que é o Evangelho, mas eu quero aprender diretamente com aquele Cristo, o Cristo glorificado que apareceu a mim. Então Paulo ele vai em direção ao deserto. E ali ele passa 3 anos aprendendo diretamente com Cristo. E só depois Paulo ele se levanta e volta a Damasco. E ali ele vai ter com os discípulos, ele passa assim 15 dias. Então, meus irmãos, devemos estudar, devemos nos aprofundar na palavra de Deus. A palavra ela foi dada para nós para que a gente possa assim ler, para que a gente possa assim se aprofundar na palavra e conhecer mais e mais a Deus. Para que assim nós venhamos estar caminhando sempre em direção ao reino, em direção à glória de Deus, que não venhamos nos desviar da sua glória, que nós venhamos nos alimentar todos os dias do pão, da água da vida eterna, do pão que sacia a nossa fome espiritual. Então que nós venhamos sempre estudar a palavra de Deus. E não só estudar fazendo teologia, é muito bom estudar. Hoje nós temos os meios, temos a internet, temos o YouTube, temos vários meios para estudar, mas que nós não venhamos sempre só se ater a esses meios, mas que a gente venha aprender diretamente com o Espírito Santo, para que a gente venha aprender a palavra, a verdadeira palavra, pura e imaculada de Deus, através da palavra de Deus, junto com o Espírito Santo, primeiramente. E o quinto e último ponto que eu queria trazer para nós é que eu fiquei me perguntando o porquê Paulo ele foi em direção ao deserto. Só que quando eu me perguntei isso, eu também observei que na Bíblia, quando Deus ele quer tratar com o povo, com uma pessoa, essa pessoa sempre passa por um deserto. É bem comum no nosso dia a dia a gente dizer: nossa, irmão, eu estou passando por um deserto. Então talvez você nesse momento você esteja passando por um deserto em sua vida. E eu comecei a me perguntar: mas por que um deserto? Por que nós temos que ir para um deserto? Por que tem que ser um deserto para que a gente venha aprender algo da parte de Deus? E eu entendi algo. Eu entendi que no deserto, quando a gente está no meio do deserto, e o deserto a gente bem sabe, nós sabemos que é um deserto, é um lugar onde é muito quente, então a gente vai ter sede durante o dia. Então quando nós estamos no deserto, passando naquele momento de sede, uma sede quase que insuportável, Cristo ele se apresenta para nós e ele diz: eu tenho a água da vida eterna.
Quando nós estamos no deserto, a nossa sede saciou, mas muitas vezes estamos com fome, quase parando com a nossa fome, a nossa barriga roncando. E Cristo ele se apresenta para nós e ele diz: eu sou o pão da vida. E muitas vezes no deserto, talvez no deserto que você esteja passando, você esteja com esse sentimento. Nós estamos no deserto e nós olhamos, talvez com sede e com fome, olhamos para um lado e para o outro e não vemos saída, não vemos nenhum caminho. Mas Cristo ele olha para nós e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então o que eu entendo, porque nós devemos passar pelo deserto, é para que a gente venha aprender, sim, mais e mais de Deus, mais e mais junto com o auxílio do seu Espírito Santo. Mas o deserto ele também serve para que nós venhamos nos tornar dependentes de Deus, da sua graça, do seu poder. Porque tem muitas pessoas que ao longo do tempo, por Deus conceder assim a eles poder no seu nome, em nome de Jesus, o que pedirem será feito, conceder-lhes poder, muitas vezes para praticar algo, para pregar, os dons espirituais, algumas pessoas acabam se tornando prepotentes e pensando que só eu faço, só eu posso. Então Cristo ele nos leva para o deserto para que nós venhamos entender que nós precisamos ser dependentes de Deus, porque Ele é o que provê a água da vida eterna, Ele é o que provê o pão da vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por eles. Bom, meus irmãos, a palavra de hoje foi essa. Obrigado por terem ficado até aqui. E se você ficou até aqui no final desse vídeo, não foi em vão. É porque você necessitava dessa palavra e o Espírito Santo queria falar com cada um de nós no dia de hoje. Eu não sei o que você está passando, mas se torne dependente de Deus. Fique de joelhos, ore, ouça a voz e obedeça de Deus. Faça jejum, oração, estude a palavra, peça auxílio do Espírito Santo e se torne dependente de Deus, porque só Ele pode conceder a água da vida eterna, só Ele tem o pão da vida eterna e só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então que nós venhamos estar sempre dependentes de Deus, que nós venhamos estar sempre dependentes de Sua palavra e que venhamos nos alimentar mais e mais da Sua palavra e que o Espírito Santo seja com cada um de nós. É isso que eu já agradeço aqui a cada um dos irmãos. Se você se sentir tocado, leve essa palavra, compartilhe essa palavra, curta esse vídeo e compartilhe para as pessoas que você ama. Eu agradeço. Então vamos continuar orando. Eu oro por vocês, vocês oram por mim. E aqui foi mais um vídeo do canal Biblicamente. Vamos cumprir juntos o ir e pregar o Evangelho.